Queridos, vamos então voltar para a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 12. Primeiro Pedro 3, de 8 a 12, está escrito assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui, meus irmãos. Conforme Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os primeiros seres humanos, a primeira palavra que Ele dirigiu a eles foi uma palavra de bênção. Quando Ele disse: crescei, ou sede fecundos, e multiplicai-vos, enchei a face da terra. Deus é Espírito, um Espírito onisciente, onipotente. Ele é presente em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas sendo um Espírito, Deus não tem mãos como nós temos. Então todo o agir de Deus é através do que Ele fala. Deus fala e as coisas acontecem. E a primeira coisa que Deus fez, ao ter nos criado, lá no Jardim do Éden, foi dar a capacidade, foi abençoar, dando a capacidade de multiplicação do gênero humano. E então, o ser humano, assim criado, não somente recebeu um mandamento, no sentido de crescer e se multiplicar, mas também uma capacidade para fazer isso. De tal modo como assim como os primeiros seres humanos foram abençoados com a vida, com o dom da vida, receberam também a capacidade de fazer com que essa vida fosse multiplicada. Foram abençoados para serem bênção futuramente. E assim aconteceu. É por causa disso que nós estamos aqui hoje. Muito tempo depois, quando Deus chamou o nosso pai na fé, Abraão, e ele disse para Abraão: Abraão, eu quero que você ande separado do resto do mundo, que você ande na minha presença. Mas, ao mesmo tempo, Deus ordenou que Abraão andasse no meio das nações. E então, da mesma maneira, Deus falou com ele: onde você quer que for, onde quer que você vá, eu vou te abençoar. E deu um mandamento para ele: seja uma bênção. Onde quer que você estiver, as pessoas à sua volta devem ser abençoadas através da sua vida. E aí, quando a gente lê a história posterior de Israel, meus irmãos, a gente vê que, juntamente com Abraão, toda a descendência dele teve esse destino. No sentido de que, quer individualmente, quer como nação, o povo de Deus está aqui neste mundo para ser abençoado e para abençoar também. Então a gente vê indivíduos na história de Israel, por exemplo, que foram luz para as nações. Nós podemos pensar em Daniel, lá na Babilônia. Nós podemos pensar em Salomão, cuja sabedoria as pessoas dos outros países vinham de longe para conhecê-la. Nós podemos até mesmo pensar naquele homem tão teimoso que foi Jonas, e que foi lá, mesmo contra a sua vontade, na cidade de Nínive, pregar a palavra de Deus, e foi usado por Deus para a conversão
daquela cidade toda. Nós podemos pensar em muitos outros personagens da Bíblia, instrumentos de Deus para a bênção de todos os povos. E, inclusive, para nos abençoar, o povo de Israel foi quem nos deu a Bíblia Sagrada. O povo de Israel é quem nos deu os apóstolos, quem nos deu os patriarcas, quem nos deu Abraão, digamos assim, que foi o primeiro de todos. E, acima de tudo, o povo de Israel nos deu o Senhor Jesus. Eu estou citando, meus irmãos, esses exemplos todos para ilustrar essa verdade a respeito da qual Pedro passa a nos ensinar no texto que nós lemos hoje. Nós vimos nos nossos estudos anteriores a maneira como Pedro vem dizendo que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para sermos instrumentos da mão dele, no sentido de que vamos proclamar ao mundo as virtudes de Deus, a bondade moral de Deus, a sua santidade, as suas misericórdias, a sua justiça, o seu amor. Deus quer que por nosso intermédio, através das nossas palavras, através do nosso comportamento, o mundo conheça a Ele. Então nós vimos que Pedro, ele fala sobre a maneira como devemos nos comportar no mundo lá fora. Depois ele fala também a respeito de como nós devemos comportar dentro de casa, no nosso relacionamento familiar. E agora, por último, também no nosso trabalho, E agora, por último, Pedro, ele passa a falar a respeito do nosso relacionamento uns com os outros. Então, veja, ele começa no versículo 8 dizendo assim: finalmente, meus irmãos, isto é, em último lugar, a última palavra que eu quero dar para vocês nesse sentido aqui, ele começa então, diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, e acrescenta o porquê. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isto vocês foram chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, veja, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, hajam dessa maneira, uns com os outros, porque vocês foram chamados para isso. Você nota que ele havia anteriormente falado a respeito de toda sorte de bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E agora ele diz assim, eu quero que vocês, por causa de tudo aquilo que vocês têm recebido, entendam qual é o chamado de vocês. E ele diz, a gente pode resumir numa palavra, quando ele no versículo 9 dizendo assim, não revidando mal por mal, antes bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Essa palavra que é traduzida bendizer aqui, nas suas várias formas, ela pode ser traduzida basicamente de duas maneiras. Uma é através da palavra falar bem, elogiar, louvar. Eu queria colocar um exemplo para os irmãos. Por favor, irmãos, projetem aí para a gente Efésios capítulo 1, versículo 3. Ali o apóstolo Paulo usa a mesma palavra que o apóstolo Pedro está usando aqui no seu texto, E Paulo escreve assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Os irmãos, observem, no começo do versículo, Paulo está dizendo assim, bendito seja Deus. Qual é o sentido dessa palavra? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. É a mesma palavra que Pedro está usando lá no texto em que nós estamos considerando. Primeiramente aqui, então, em Efésios 1:3, ela é usada no sentido de elogiar, de louvar, de falar o que é bom. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo continua dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Essa palavra, Ele tem nos abençoado, é a mesma palavra que é usada aqui. E quando ele diz, com toda a sorte de bênção espiritual, é a mesma palavra também. Quer dizer, tanto
tanto quando a gente fala bem de alguém, quando a gente está abençoando alguém, a palavra é a mesma. Você já foi abençoado quando alguém fala alguma coisa boa a teu respeito? Você já sentiu isso? E já sentiu também que quando você fala alguma coisa ruim, isso não é nada abençoador? Isso não transmite graça nenhuma? Ora, o apóstolo Paulo, em outro lugar, isto é, em Romanos 12, 14, ele diz assim: abençoai os que vos maldizem, abençoai e não amaldiçoeis. Com essas coisas, meus irmãos, o que eu estou querendo destacar é que aqui no texto de Pedro, o Espírito Santo, falando por intermédio dele, está nos ensinando que nós fomos chamados para duas coisas. Uma, Deus nos chamou para nos abençoar. Mas qual é a segunda? Para que nós abençoemos outras pessoas também. Nós podemos dizer assim que as duas coisas se completam. À medida em que eu sou abençoado, eu abençoo os demais. À medida em que eu sou abençoado mais ainda. E é disso então que nós vamos, meus irmãos, tratar em nossa meditação de hoje. Primeiramente, voltando ao versículo de número 9, Pedro diz assim: bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Quer dizer, você precisa ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Deus te chamou para isso. Ou como Deus disse lá para Abraão, no texto de Gênesis: sê tu uma bênção. O que significa isso, meus irmãos? O que o apóstolo Pedro quer dizer quando ele diz que nós fomos chamados para isto? Significa nós termos um comportamento, uma atitude tal que o nosso próprio comportamento em relação ao nosso próximo seja algo que faça bem para ele. Então veja o versículo de número 8 novamente. Eu vou, assim, resumir bem as expressões todas que Pedro usa. Ele diz assim: sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Eu quero, assim, para trazer para os irmãos, assim, em conjunto aquilo que ele está dizendo, apenas simplesmente ler algumas palavras lá do dicionário grego, para resumir de modo mais fácil. Então, essa expressão, por exemplo, a expressão sede todos de igual ânimo, essa palavra tem o sentido de sejam unidos de mente, sejam cordatos uns com os outros. O que é cordato? É o contrário de ser alguém que fica discutindo, que fica brigando uns com os outros. Sejam todos de um mesmo parecer. Isso, meus irmãos, naturalmente não significa anular a nossa individualidade intelectual, nossa individualidade mental. Nós podemos ter opiniões diferentes, a Bíblia deixa isso muito claro. Mas na mesma medida em que nós podemos ter opiniões diferentes, nós precisamos, o quanto estiver em nós, sermos também pessoas cordatas ou cordiais umas com as outras. Devemos nos tratar bem, é outra maneira de falar, não é? Quando surgem diferenças de pensamento, isso não significa que deve haver indisposição de coração de uns para com os outros. Ao contrário, nós podemos continuar a nos considerar uns aos outros com o mesmo respeito que tínhamos antes. A outra palavra que Pedro usa aqui, que é traduzida aqui no nosso texto, ela é traduzida como compadecidos. A palavra grega é a palavra simpates. O que significa simpatia? Vocês têm alguma ideia do que significa simpatia? Sim é com, patia, sentimento, né? Assim, alguns até, patose é doença, né? Alguma coisa assim, mas significa o seguinte: tenha o mesmo sentimento que o seu irmão. Se está alguém alegre, o que os outros têm que fazer com ele? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai
com os que choram. Sejam pessoas que se coloquem, digamos assim, na pele um do outro. Sinta o que o outro está sentindo. Que se você sentir o que o outro está sentindo, você irá naturalmente compreendê-lo melhor. Significa ter um sentimento ou uma atitude amigável diante dos sentimentos das outras pessoas. A outra palavra que ele usa aqui, que é uma palavra só no texto grego, que é traduzida fraternalmente amigos. A palavra filadelfos, que significa tenham uns pelos outros amor de irmãos. Como você gosta do seu irmão. E quando eu penso nisso aqui, por exemplo, eu penso no meu irmãozinho caçula. É o xodózinho do meu coração. Né? Você sabe o que é isso, naturalmente. Você que tem irmãos, você ama os seus irmãos. E ele diz aqui, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, isto é, tenham sentimentos de bondade uns com os outros. Ou colocando de acordo com a definição do Senhor Jesus em outro lugar, aquilo que você quer que façam com você, seja isso o que você faz com os demais, com os outros. Humildes. Veja como são palavras bem conectadas uma com a outra. A palavra que ele usa aqui significa alguém que não revida, alguém que não paga mal por mal. Ao contrário, para usar a figura usada por Jesus, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Não desconte nele e não desconte em ninguém se alguém pratica o mal contra você. Claro, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, ao usar todas essas palavras aqui, ele está apenas dando uma amostra de tudo aquilo que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é e a maneira como nós devemos tratar uns aos outros, nós devemos nos relacionar. Assim, são atitudes de mente e coração que, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nutrir o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Ora, se uma pessoa tem essas disposições todas de coração, naturalmente essa pessoa, ela não vai responder injúria por injúria. Ela não vai dizer assim, tal como ele fez para mim, assim eu vou fazer para ele. Está no meu caderninho ali, né? O caderninho dos castigos que eu tenho que fazer para os outros. Não, essa pessoa, ela não fica guardando rancor. Lembra-se de José, lá no Egito? O que os irmãos dele fizeram para ele? Tudo e mais um pouco. Traíram-no, maltrataram-no, venderam-no, odiavam-no. Mas José não guardou rancor no seu coração contra os irmãos. Ao contrário, quando eles tiveram fome, Deus usou a vida de José para alimentá-lo. Como Davi, que certa vez os homens dele, revoltados porque suas famílias tinham sido sequestradas, começaram a colocar a culpa em Davi e queriam apedrejá-lo. E Davi foi orar e levou seus homens à vitória para reconquistarem as suas famílias. Ou como aquela jovem judia chamada Dorcas, que fazia vestimentas para as viúvas necessitadas, isto é, pessoas que nutrem no coração um sentimento de bondade para com os seus irmãos. Então, quando Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos nos comportar nesse mundo, nós que fomos abençoados por Deus, o que ele está dizendo é, abençoe a vida de outras pessoas agora, sejam uma bênção. E qual é o resultado disso? No mesmo versículo, Pedro continua dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quer dizer, eu sou abençoado, eu abençoo outras pessoas, e à medida em que eu abençoo, o que acontece comigo? Eu sou mais abençoado ainda. Eu quero dar um exemplo do Novo Testamento, do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abram as suas Bíblias, lá em Lucas capítulo de número 6. Nós iremos ler do versículo 31 em diante. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Lucas capítulo 6, versículo 31. E está escrito assim, são palavras do Senhor Jesus. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. 6,35 eu estou lendo. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós lemos até o versículo de número 38, vamos ler até o 40. Propôs-lhe também uma parábola. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Quem é o seu mestre? Ele ensina direito? Ele ensina bem? Então veja como ele diz que nós devemos viver. Como é que nós devemos proceder. Mas o que eu quero centralizar aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus diz assim no versículo de número 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Dê misericórdia. O que é que você vai receber? Muita misericórdia. Dê perdão. O que é que você vai receber? Muito perdão. Dê compreensão. Dê do seu tempo. Dê amor. E o que você vai receber? É isso, muitas vezes multiplicado. E o que é que Deus tem dado para você? Eu acho que você deve ter pensado assim, tudo. Ele não tem te abençoado com toda sorte de bênção espiritual? Pois ele diz, se você fizer isso para outras pessoas, vocês foram chamados para isso, para receber ainda mais bênção como herança. Dizem que o mundo é dos espertos. Não é não, meus irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo pertence ao Senhor. E se nós formos instrumentos do Senhor, ainda recebemos mais ainda da parte dele. A terceira coisa que eu quero destacar é que Pedro diz aqui, ele então olha para o Antigo Testamento, ele olha para o Salmo 32, que nós lemos no começo do culto, e ele mostra qual é a base dele para dizer que nós precisamos ser gente abençoadora. Volte, por favor, para o texto de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, agora nós vamos ler. Aqui o apóstolo Pedro ele faz uma citação do Salmo 32, dizendo assim, pois quem quer... Pedro, capítulo 3, versículo de número... 1 Pedro, queridos, está em 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Muitas vezes, meus irmãos, eu tenho ouvido uma expressão mais ou menos assim, a lei da semeadura, né? E é uma expressão que a gente não pode dizer que esteja errada, não. Porque a própria Bíblia diz que a gente colhe o quê? O que plantou, não é? Mas eu diria que a Bíblia ela dá um passo além, e ela não fala disso como sendo uma coisa mecânica. É como quem planta maçã, vai colher maçã. Planta semente de maçã, vai colher semente de maçã. Planta lá, é bulbo da bananeira, que a gente planta, né? Planta lá a bananeira e vai nascer, vai colher bananas. Não é bem assim o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que no que diz respeito à vida espiritual, é mais um relacionamento, é uma recompensa, digamos assim. Eu vivo de modo agradável a Deus,
E os olhos do Senhor estão sobre aqueles que vivem de modo agradável a Ele, mas o seu rosto está contra os que praticam males. Veja, meus irmãos, há um sentido em que os olhos de Deus estão sobre todos os homens. Mas quando ele usa essa expressão aqui, o que ele quer dizer é, se alguém está praticando o mal, ali Deus não vai abençoar. Ali Deus não vai ter prazer. Então você quer amar a vida. O que é amar a vida? É gostar de estar vivo. Você quer amar a vida? Você quer se sentir abençoado? Então seja uma pessoa que se aparta do mal e que pratica o bem para com o seu próximo. Irmãos, veja que doutrina bonita o apóstolo Pedro, desde o começo, a vida bonita que ele está dizendo que nós podemos viver nesse mundo. Lá no trabalho, lá diante das autoridades, lá dentro de casa e agora na igreja. É bonita a vida que ele descreve para nós? Uma vida de mansidão, de humildade, de misericórdia. Uma vida na qual nós não nutramos nenhum sentimento de aversão ao nosso próximo. Que nós sejamos instrumentos de bênção em todos os lugares. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês aqui faz tudo certinho conforme Pedro ensina? Pode levantar a mão, por favor. Onde que eu quero chegar? Por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus vira as costas para nós? Ou Deus continua a ser misericordioso? Continua. Com isso, meus irmãos, há duas coisas muito importantes que nós precisamos saber. Quando Deus nos diz o que Ele quer que nós vivamos, não é que Ele entenda, não é que Ele pense que nós vamos conseguir fazer tudo o que devemos fazer. Mas o que Ele está dizendo para nós é o que lhe agrada. E é isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Por exemplo, alguns irmãos chegaram para mim e disseram assim, mas pastor, lá em casa... É claro que eu sei que lá em casa, né, Tequinha? Eu falei assim para ela, olha, não vai dizer para a igreja, hein? Dos meus pecados, hein? Falei para ela, brincando com ela. O que eu quero dizer, meus irmãos? Nenhum de nós é uma pessoa perfeita. Antes nós vivemos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E é assim que nós devemos viver uns com os outros também. Nós nunca devemos ser pessoas que vivem de acordo com a lei ali. Olha, se você não for assim, antes ele diz aqui, sejam misericordiosos uns com os outros. Sejam humildes uns com os outros. Esse é o ideal de vida que nós devemos buscar. Isto é, seja no mundo, na família, na igreja, instrumento da graça de Deus. Agora, por favor, abra a sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, novamente, capítulo 5, versículo 14. Pedro encerra sua carta com as seguintes palavras: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Imagina Pedro escrevendo isso. Você consegue pensar em Pedro dessa maneira, falando isso aqui? Você consegue ele fazendo isso, ver ele fazendo isso uns 35 anos antes? Na noite em que Jesus traído, vieram os soldados para prender Jesus. O que Pedro fez? Puxou uma espada, cortou a orelha do soldado que estava na frente, um dos servos do sumo sacerdote. Alguém até uma vez me contou uma anedota dizendo que Pedro cortou a orelha do homem porque ele era pescador. Porque o que ele queria cortar mesmo era o pescoço. Mas aí ele errou e cortou só a orelha. E aí Jesus foi lá e falou assim, Pedro, quem com a espada fere, pela espada será ferido. O que eu quero dizer é que Pedro, muito tempo antes, ao invés de ser uma pessoa amorosa, era um esquentadinho. Mas,
naquela mesma noite, tendo sido Jesus preso, no dia seguinte crucificado e ressuscitado, depois da sua ressurreição apareceu a Pedro, e ali, quando Jesus começa a conversar com Pedro, uma mudança muito grande vai se desenvolvendo na vida desse homem. Jesus vai para o céu, promete o seu Espírito Santo, e Pedro recebe o Espírito Santo, e ele vai andando com Deus, e o tempo vai passando, e quando ele escreve essa carta, ele já é um homem maduro. E vejam quanta diferença, quando ele diz: saúdem-se uns aos outros com ósculo de amor, em vez de cortar a orelha um do outro, cuidem-se uns dos outros, sejam carinhosos, sejam ternos uns com os outros. Paz a todos vocês que se encontram em Cristo Jesus. O que eu quero dizer, meus irmãos, com isso, é que a vida de cada um de nós, assim como a de Pedro, é uma caminhada. E nós precisamos a cada dia aprender com o exemplo desse homem aqui e com as palavras que ele nos transmite. Como tem que ser a vida da igreja? É dessa maneira. É cuidando uns dos outros para sermos mais abençoados ainda. Quando nós formos sair daqui hoje, experimentem fazer isso que Pedro diz aqui, né? Vocês sabem o que é, que ósculo é beijo, né? Deem um beijo santo, um no rosto do outro, né? Hoje cedo eu ganhei uns beijos tão gostosos, do Marlon e do Breno, né? Eu falei, oh, coisa gostosa, façam isso uns com os outros. É uma coisa tão boa nós sermos carinhosos uns com os outros. Oi, querida, cadê o André? Né? Irmãos, o tratarmos uns aos outros com ternura, com carinho, é uma expressão do amor de Deus. É como uma família. E nisso Deus é honrado, Deus é glorificado.